18. Falaram de eu controlar o grupo aí, eu não consegui nem escapar hoje do estudo. Que horror, parecia volta de férias, a moçada hoje estava difícil. Mas eu vou Animada hoje. vou descontar em janeiro, que eu vou estar viajando, vou descontar em janeiro. Aí, tá. A gente já assinou as férias, está tranquilo. Aí o substituto titular vai assumir aí. O capítulo 18, nós temos a parábola do juiz Inico, que disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Alguém lê para nós aí até o 8, por favor. Posso ler? Leia. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse assim mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que exclamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ok. Nós sabemos que o livro tem tudo a ver com a restauração do reino a Israel, e, nesse caso, tem a ver com a nossa restauração, né? É um processo. Eu entendo que a restauração nossa é um processo que começa no começo e só termina no fim, né? Ou seja, não para, vai crescendo, 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 né? Agora, nesse processo de restauração, nós precisamos aprender o poder da oração, certo? Mas a perseverança em orar, nunca esmorecer com relação à oração. Agora, oração em favor do quê? De tudo que tem a ver com, a meu modo de ver, de tudo que tem a ver com a restauração. Nossa restauração, a restauração de nossos inimigos, a propagação da restauração pelo mundo afora. Mas eu entendo que o ponto-chave da oração, dentro do livro aqui, tem a ver com a restauração. Ou seja, quando oramos, devemos pensar em termos de aquele pedido ter a ver com restauração. Assim entendo eu. Porque senão vou ficar pedindo: Senhor, me dê um aumento de salário, Senhor, me dê um carro novo, e assim por diante. Eu não vejo necessariamente algo errado nesses pedidos, mas, por outro lado, se eles não têm nada a ver com a restauração, certo? Eu não sei, porque aqui está dizendo na insistência dos pedidos, certo? Eu creio que, se nós insistirmos em pedir a Deus com relação à restauração, tendo a ver com a restauração, com a finalidade de restauração, que, eventualmente, nós receberemos os pedidos. Agora, não quer dizer com isso que Deus é como esse juiz iníquo,
A ilustração aqui, se é que o juiz iníquo finalmente atendeu, certo? Deus não atenderia os nossos pedidos, e olha só no versículo final aí, no 8, contudo, quando vier o Filho do Homem, antes disso, 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Justiça, certo? A justiça não tem a ver com fé em fé, de fé em fé no Evangelho, como Paulo diz aos Romanos. A justiça não tem a ver com a nossa fidelidade. Então, o que eu vejo é o seguinte, eu vejo que muitas vezes a gente ora e parece que não recebemos a resposta. Eu vejo duas possibilidades. Uma, pode ser que não vai vir mesmo a resposta, porque não tem a ver com a justiça. Com a justiça. Porque o pedido tem que ser de acordo com o Evangelho. Nesse caso, o Evangelho restaurador. Uma outra possibilidade é que nós precisamos entender que devemos, como se fosse assim, insistir na nossa fé, na oração, no pedido, tendo a ver com aquela oração, porque Deus vai atender. É como se, muitas vezes a gente ora e acha que Deus não vai atender. Então, eu creio que o não esmorecer aqui é não esmorecer na fé, tendo a ver com o pedido. E pedir sempre. Não é repetidamente, mas pedir sempre, como se a gente não duvidasse de que Deus vai atender. E no final da leitura, aí no versículo 8, diz assim, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, essa fé é exatamente nas orações. E as orações têm exatamente a ver, no caso do livro, com a restauração. Então, será que ele vai encontrar os fiéis da restauração, na restauração, trabalhando na restauração, entendendo que Deus atende às orações, tendo a ver com a restauração? Então, a meu modo de ver, nós precisamos entender que Deus não falha com relação aos pedidos que têm a ver com a vontade dele. E nós precisamos ter certeza disso e viver na esperança das respostas das nossas orações quando são feitas dentro do contexto, nesse caso do livro aqui, no contexto da restauração. Em todo sentido. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Uma aplicação. Um problema muito comum no mundo, inclusive entre os irmãos, é o problema no casamento. Casamento, né? O homem é de Marte, a mulher é de Vênus, certo? Eles se encontraram lá em Mercúrio e se casaram lá em Mercúrio. Acho que existe esse planeta chamado Mercúrio, né? E aí já viu, aí nasceram vários habitantes da outra galáxia, vamos dizer assim. Então, na verdade, o casamento, para ser um casamento bem-sucedido, o casamento tem que ser dentro do contexto de restauração. Mas será que nós oramos para que o nosso casamento cresça na restauração? Entendeu? E nós devemos orar na esperança de que, de fato, Deus vai atender a oração como esse juiz iníquo atendeu. Mas, às vezes, nós duvidamos de que Deus vai atender e, muitas vezes, a gente não ora.
ou orou uma vez só e falou, não está dando resultado, não vou orar mais. Então, é preciso que a gente persevere na oração, tendo a ver com a restauração. E isso em tudo, né? No casamento, na nossa vida individual, na igreja, com relação aos inimigos, com relação à política, etc., etc. Tudo tendo a ver. Nós precisamos de confiar plenamente de que Deus atende às orações quando elas são feitas dentro do contexto, nesse caso do livro aqui, de restauração. Muito bem. No versículo... se alguém levantar a mão, alguém me ajuda aí. No versículo do 9 ao 14, alguém lê para nós aí do 9 ao 14, por favor. Eu leio aqui. Por favor. Propôs também esta parábola, e alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo dessa forma: ó Deus, te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Obrigado. Olha só, que aí nós vemos 2 tipos de orações, né? Uma que, a meu modo de ver, não vai ser atendida, e outra que vai ser atendida, ok? Por que uma não vai ser atendida? Porque esse publicano, esse aí que orou, ele não orou no sentido de restauração. É como se fosse assim, eu já sou restaurado, não preciso de restauração. Eu já faço isso, já faço isso. Esse é o fariseu, né, irmão? Esse é o fariseu. Esse é o fariseu, não o publicano, não. O fariseu, obrigado. O fariseu, o publicano é o outro. A segunda oração, obrigado. O fariseu, ele não orou no contexto de restauração, entendeu? Agora, o publicano, ele orou no contexto de restauração, que ele necessitava de restauração. Então, aí são 2 tipos de orações, uma que seria atendida, que é a segunda, que é a do publicano, e a primeira que não seria atendida, que é a do fariseu. A meu modo de ver, o fariseu podia orar aí anos e anos e anos e anos nesse tipo de oração que não vai ter resultado nenhum. Já o publicano, meu amigo, ele podia sentar, podia esperar de pé, porque não vai cansar, porque a resposta viria, eventualmente, entendeu? Então, nós precisamos aprender a orar. Precisamos aprender a orar. Olha, eu não vou falar muito isso, eu até já fiz um estudo longo sobre orações, mas nós precisamos aprender a orar para que a gente possa a resposta esperar, vamos dizer assim. Porque se você não orar no contexto correto, você não vai receber a resposta e você pode chegar a conclusões: Deus não está me ouvindo, Deus não liga para mim, ou seja lá o que for o caso, quando, na verdade, o pedido está fora de contexto. Fala, Sérgio. Esse tipo de oração do fariseu, nós podemos chamar de oração egoísta? Também, sim, com certeza. Olha, e não é.
porque, na verdade, ele, a meu modo de ver, ele não está pedindo nada. Ele está se justificando, né? Ele não é. Que oração é essa? Essa oração não tem nada a ver com restauração. Então, é egoísta no sentido que era voltada para ele mesmo, e quando devia ser voltada para outros. Interessante, porque, por exemplo, lá no capítulo 16, quando fala do rico, do Lázaro e etc., você vê, ali não havia restauração nenhuma, certo? Aqui, por exemplo, quando se diz, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Entendeu? Eu devo perdoar o meu irmão, muitas vezes, no sentido de ajudar o meu irmão a se restaurar, e eu também me restaurar. Porque se eu não perdoo, como é que eu vou ser perdoado? Então, eu também não vou ser restaurado, vamos dizer assim. Então, na verdade, precisamos aprender a orar e ficar tranquilo no sentido de que devemos perseverar na oração com tranquilidade, sabendo que a oração vai ser atendida porque está dentro do contexto correto, ok? Então, precisamos aprender o contexto correto de oração, certo? Precisamos aprender a orar. Lembra? Paulo disse lá aos Romanos que nós não sabemos orar como convém. Bem, já que não sabemos, vamos aprender, né? Na esperança que vai ser atendido. Bota a palavra esperança aí. Bem, com certeza. A esperança, se você orar corretamente, insistentemente, quer dizer, na fé, não há dúvida de que você pode esperar que ela venha. Irmão, eu estava pensando, depois, desculpe, eu estava meditando um pouco e vi que não é uma oração egoísta, é uma oração vazia. Sim, também. Com certeza, sim. Vazia, porque não tem... cadê a restauração aí? Nesse caso, não tem restauração nenhuma. Eduardo Mancinelli. Não sei quem Boa que é noite. Eduardo Mancinelli. Boa noite. Cadê tu? Aí está. Isso, Aí aqui. você. De onde você... Qual que é o... Oi? De onde você é, irmão? Joinville. Joinville, ok. Prazer. Isso. Prazer também. Então, o publicano, ele se comparece, ele tem uma postura completamente... perdão, o fariseu tem uma postura completamente diferente do publicano, né? E o problema é que Jesus disse que nem ninguém vai se gloriar diante dele. Na verdade, todos nós somos pecadores. E ninguém pode se aproximar de Deus se, em primeiro lugar, não reconhecer isso. Esse fariseu aqui, ele não se via como um pecador. Pelo contrário, ele se via como um justo, né? O céu não é para os justos que foram limpos, lavados e perdoados por Jesus Cristo, mas não para aqueles que justificam a si mesmos, porque isso é impossível. Todos são pecadores, né? Todos são pecadores e precisam da misericórdia de Deus, né? Então, o grande problema do fariseu é justamente esse. Ele comparece diante do altar de mãos vazias. O judeu, quando ele ia lá para o tabernáculo para se apresentar no átrio diante do tabernáculo de Deus, era proibido ele ir de mãos vazias, ele tinha que levar um sacrifício. E da mesma forma, hoje, o pecador, ele também tem que levar um sacrifício quando ele se apresenta diante de Deus.
quando nós oramos, estamos diante de Deus. Quando nós vamos à igreja, cantamos, louvamos, estamos diante de Deus. Mas qual é o sacrifício que a gente leva diante de Deus, né? Que tipo de sacrifício a gente apresenta? É o sacrifício das nossas próprias vidas, de quem reconhece o seu pecado e que se prostra diante de Deus e pede o auxílio dele para que ele perdoe os seus pecados. É o sacrifício daquele que procura viver da melhor forma possível, segundo a vontade de Deus. Aliás, a vontade de Deus é a própria justiça de Deus, porque justiça para o homem se representa castigo, condenação, mas, em primeiro lugar, a justiça de Deus é perdão. Jesus é a justiça de Deus. O castigo só vem em última instância, depois quando não há outro recurso nenhum. Então, esse fariseu aqui, ele fazia muito além do que a própria lei dos judeus mandava. Ele jejuava 2 vezes por semana, isso não era pedido, e ele dava dízimo de absolutamente tudo o que ele tinha. Então, ele achava que ele estava se justificando, ele se achava muito bom. Na verdade, ele não precisava de Deus. E já o publicano, ele reconhece a si como um pecador, ele nem ousava levantar os olhos dele, ele estava longe do átrio, ele não estava perto, ele estava longe, afastado, ele não tinha coragem de se aproximar por causa do seu pecado, e ele pedia justamente perdão por causa dos seus pecados, ser propício a mim, pecador, né? Esse homem, esse publicano, estava com mãos cheias. Ele não compareceu com mãos vazias diante de Deus. Então, ele apresentou a sua própria vida, ele confessou os seus pecados. Aquele fariseu confessou coisa nenhuma. E quem não confessa é filho de quem? Do pai que não confessa, do diabo. Então, a gente tem que entender isso, que todos são pecadores, todos têm que chegar diante de Deus, não como querendo justificar a si mesmo, pelo contrário, reconhecendo o seu pecado e pedindo o favor de Deus, porque nós precisamos, é por graça que nós somos salvos. É isso que mostra aqui esse trecho todo. Muito bom. O versículo 14 realmente resume, porque nós estamos explicando o livro, nós estamos dentro do contexto do livro de Lucas, que é o contexto de Jesus sendo o restaurador do reino a Israel, restaurando-nos a Deus. E nesse contexto, no versículo 14, Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, o publicano, o pecador, né, o publicano, e não aquele, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aquele que se exalta é um que não reconhece a necessidade de restauração. Ele se considera restaurado. E como o irmão deixou bem claro aí, todo aquilo que ele dizia que fazia, né, aquilo ali, ele se justificava naquilo, não reconhecendo que ele precisava ser, inclusive, restaurado, porque o judeu, todo judeu, assim como todo gentio, necessitava e necessita de ser restaurado. O judeu não vai para o céu a não ser através da restauração em Jesus Cristo. E o humilhado aqui, aquele que se humilha, é aquele que reconhece a necessidade de restauração. E como é o caso aqui, bem óbvio,
do publicano, né, do pecador, versus o outro. A Neves. Oi, boa noite, irmãos. Eu não sei se está muito fora do contexto, mas assim, quando a gente fala da necessidade de restauração, eu voltei na memória aqui a uma passagem, eu acredito que seja a passagem que mais exemplifica isso para a gente, que é a restauração do povo com Deus através de Jesus, né? Então, a restauração. Então, Jesus foi, né, o restaurador. E tem uma passagem onde ele faz as orações dele prestes ao momento em que ele é traído, né? Em que ele chora, né, com lágrimas de sangue ali, os anjos do Senhor o acalmam, né? Ele pede, né, que contudo afaste, né? Ele fala assim, Senhor, se puderes, né, afaste de mim esse cálice, mas se contudo seja feita a sua vontade, não a minha, né? Então, essa passagem mostra para a gente o propósito da justiça de Deus, né? Como o irmão falou aí, né? Que a vontade de Deus é a justiça de Deus, né? E aí, assim, por minha conta, eu acrescentaria, então, que a justiça de Deus, né, nos concede a graça em Jesus por conta dessa restauração, Sim, né, que foi proporcionada. tá certo, é isso mesmo. Em outras palavras, é isso mesmo. Muito obrigado. O versículo 15. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixar vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Podemos dizer várias coisas aqui sobre as crianças, certo? Aqui criança não tem pecado, e que nós precisamos ser como crianças sem pecado, precisamos ser humildes como as crianças, coisa e tal, coisa e tal. Agora, dentro do contexto, ou assim que nós estamos mencionando aqui, o Jesus sendo o restaurador do reino, uma criança, ela não é ainda uma adulta. Então, uma criança é uma pessoa, é um ser humano que vai necessitar de muito alimento, vamos dizer assim, para chegar a ser uma pessoa adulta. E qual seria esse alimento dentro do contexto que nós estamos mencionando, certo? Tentando ficar dentro desse contexto de restauração, seria exatamente a restauração, para se tornar uma adulta. Então, toda criança necessita de conhecimento, de crescimento, de alimento, né, físico, mas de alimento espiritual, para que ela possa crescer. Então, nós precisamos ter uma atitude, certo? De que necessitamos de sermos restaurados. Novamente, o publicano reconheceu que ele era pecador. Olha, se ele reconheceu que ele era pecador, ele reconheceu que precisava de uma restauração. E aqui a criança aqui está apresentada, a meu modo de ver, como uma que reconhece a necessidade de aprender com Jesus, que basta dizer que elas foram levadas a Jesus e os discípulos repreendiam isso. Eles falaram, não, tem que deixar vir a mim as crianças. Giovanni. Irmão, qual é, na sua versão, como é que está o versículo 17? É verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Tá, essa é a minha dúvida. Eu botei aqui, receber o reino de Deus como uma criança. Eu quero um comentário para me escrever aqui dessa afirmação. Receber o reino como se recebe uma criança? Ou receber o reino como uma criança, ou seja, receber o reino como dependente do reino? Eu acho que essa palavra, dependente do reino, como necessário do reino,
Me explica melhor essa afirmação para me escrever aqui. Ok. Deixa eu ver aqui se eu tenho Aqui eu tenho uma outra explicação aqui lá em Mateus que diz assim: Pura sem pecado, Giovanni. se tornar como criança, Pura sem pecado. em 18:3, Mateus 18:3 diz assim: e disse, em verdade vos digo, que se não converterdes e não vos tornardes como crianças, de maneira alguma entrareis no reino de Deus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus, e quem recebeu uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Então, na verdade, eu creio que a resposta para a sua pergunta, Giovanni, está em Mateus, capítulo 18, versículos 3 e 4. É como uma criança, com a atitude de uma criança. Uma criança, reconhecendo ou não, ela necessita de uma deixa eu usar uma palavra aqui, porque não estou achando uma outra melhor. Toda criança necessita de um pastoreio, ou seja, toda criança necessita de ser guiada, no sentido de direcionada, entendeu? Então, todo aquele que se aproxima a Cristo tem que ter essa atitude de precisar ser direcionado para ser restaurado para estar com Deus. Porque se não houver restauração do pecador, certo? Do povo, como foi mencionado, até mesmo do povo de Israel, né? Se não houver uma restauração, não podemos estar com Deus. Então, é tipo como a gente... Pode falar, hein? Desculpa. Não, eu acho que o Sérgio levantou a mão primeiro, eu acho. Deixa eu ver se eu entendi a resposta, se eu escrevi correto. Se eu não escrevi, me ajudem para completar. Então, receber o reino de Deus como uma criança, ou seja, eu, Giovanni, tenho que receber o reino de Deus como totalmente dependente dele, de forma humilde, de forma a reconhecer a minha fraqueza e a necessidade que eu tenho de ser guiado pelo reino de Deus, por Deus, sendo conduzido por Cristo. Então, eu tenho que chegar ao reino de Deus humilde. Como se você fosse uma criança. Não arrogante como o fariseu ali, não arrogante. Como se você fosse uma criança necessitando de uma direção. De uma direção. Assim. Direção do Pai, por exemplo. Nesse caso, seria a direção de Jesus. Ok? Obrigado. Eu ia comentar, Enio, dentro disso que o Giovanni perguntou, a ideia da dependência, né? A dependência. A gente viu na oração anterior a falta de dependência do fariseu e a total dependência do publicano em relação a Deus. Sim, exatamente. Porque nós dependemos totalmente de Jesus para sermos restaurados à presença de Deus. Sérgio, acho que é o Sérgio primeiro. Acho que sim. Irmão, eu vejo ali que quando é que nós nos tornamos como uma criança? No momento do batismo. No momento também. Do batismo, sim. Nós nos tornamos uma criança, nós tornamos dependente de Deus, e para continuar, essa criança continuar, nós não podemos continuar pecando, nós não podemos continuar fazendo as coisas erradas. Sim. Ok. É como se fosse assim, Sérgio, boa ilustração essa, porque tem inclusive lá Pedro diz que nós, como criança recém-nascida, né, devemos desejar o leite racional não falsificado, para que por ele nos seja dado o crescimento da salvação. Então, quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos uma criança que necessita de uma direção, de uma condução que seria dada pelo restaurador Jesus. Exatamente. Dependemos totalmente do restaurador Jesus para nos restaurar, para chegarmos perfeitamente à presença de Deus, inclusive no julgamento final. Sim, muito bem.
Eu acho que quem é? Maria Helena agora, não? Eu só para complementar, seria o que Jesus falou para Nicodemos, é preciso nascer de novo. Se você nasce de novo, para entrar no reino. E quem nasce de novo é uma criança, porque quando nasceu a Sim, primeira vez era criança, nasce a sim, segunda vez é uma criança espiritual. Sim, exatamente. muito Ela bom. necessita de cuidados, porque nenhuma criança sobrevive sozinha, principalmente o humano. O Sim. bicho ainda pode sobreviver, mas o humano não sobrevive sem a atenção de uma outra pessoa. Eu já ouvi dizer isso aí, e eu acredito nisso, que se uma criança não tiver um apoio de um adulto, diz que a criança morre, né? Sim, E a causa é exatamente isso, a falta desse apoio. sim. Eu ouvi dizer isso e eu acredito nisso porque nós necessitamos de uma direção, de uma condução. Agora, imagine só uma criança com 2 pais fiéis a Jesus Cristo. Imagine a direção que ela vai pegar, né? Sim, claro. Ok, muito bem. A Chaves? Eu acredito que essa situação que os irmãos estão falando de criança, eu observo também que uma criança, ela nasce vazia de conhecimento. E a gente Sim, vê ali na oração do fariseu e publicano, um achava-se cheio, né, daquilo que o irmão colocou, né, trouxe as mãos cheias. E se a gente observar, uma criança, ela nasce vazia. Então, todo o seu caráter, o seu conhecimento, ele vai sendo preenchido por um adulto. E sim, dentro do contexto, né, de restauração, nós nascemos espiritualmente adultos, assim, adultos cronológico, e passamos a ser espiritualmente crianças. E como sim, crianças, imagino eu, que todo conhecimento de religião, eu vou usar essa expressão que a gente tem trazido até o nosso batismo, acredito eu que tudo isso precisa ficar para trás, precisamos nos esvaziar para então nos tornarmos como crianças vazias, para sermos enchidos então com o novo conhecimento do reino. Eu não sim. sei se eu me Não, expressei tá certo. corretamente, professor, me Em corrija, por outras, favor. Obrigado. sim. Não, em outras palavras, isso é correto. Tudo que vocês estão falando são maneiras diferentes de dizer a mesma coisa, né? Deixa eu ver aqui, É o parece que é Eduardo. Eduardo. Então, eu vou ficar aqui com Mateus 18. Lembram-se, Jesus citou a criança, mas em outro lugar ele também falou: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas, o que era delas? O reino, né? O reino dos céus, exatamente. A criança não precisa de conhecimento para ir para o céu, né? Nós temos que ser como crianças para ir para o reino dos céus. O conhecimento é importante para a maturidade espiritual, mas a pessoa, uma vez que ela é batizada e recebe Jesus Cristo na sua vida, ela é limpa como uma criança e ela está apta a ir para os céus. Então, essa é uma coisa importante. É só isso que Jesus quis dizer aqui. Porque vocês observam, vou ler de novo o capítulo Mateus 18, vou ler a partir do versículo 2 e 3. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Ele trouxe uma criança. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, ele falou aqui da criança? Não. Então, ele está falando, é preciso, em primeiro lugar, converter-se. E para converter, a gente tem que confessar os nossos pecados, nós temos que crer em Jesus Cristo, nós temos que pedir perdão dos nossos pecados, receber Jesus Cristo na nossa vida. Então, aqui ele está falando, antes de falar da criança, ele está falando em conversão, mudança de vida. Se não vos converterdes, e
agora, não vos tornardes como crianças, porque aí a pessoa, uma vez convertida, ela é limpa por Jesus Cristo, e aí sim, ela se torna como uma criança, no sentido que ela é limpa pelo sangue de Jesus Cristo. E aí, dali por diante, ela vai viver todo dia, se convertendo, confessando seus pecados, admitindo seus erros e fazendo o que o publicano fez, né? Ele não está falando aqui de conhecimento e nada disso, mas é lógico que nós queremos entender a respeito da justiça de Deus, a vontade de Deus, então nós vamos nos inteirar da palavra de Deus. Mas ele só está querendo dizer isso, na verdade. O publicano, ele era convertido, porque ele confessou os seus pecados, né? E ele saiu justificado, Jesus Cristo limpou ele, né? Se tornou como uma criança por causa do sangue de Jesus Cristo. É só isso que ele está dizendo aqui. Não é complicado explicar. Nós não podemos esquecer que uma criança, essencialmente, é limpa do pecado por Jesus Cristo e está apta a entrar no reino dos céus. Em outras palavras, uma pessoa precisa ser restaurada para entrar no reino dos céus. E essa restauração... Mas quem restaura é Jesus. Exatamente. Nós não explicamos muito isso, porque nós demos um contexto um pouquinho tendo a ver com restauração do livro, mas a restauração, não há nenhuma restauração se nós não entrarmos em Jesus Cristo, e isso implica conversão, implica batismo, implica nascer de novo, implica entrar no reino, e assim por diante. E isso faz parte, a meu modo de ver, esse é o início da restauração, e o processo de restauração continua. Uma vez que a gente nasce no reino, a gente vai continuar crescendo. A meu modo de ver, a criança eventualmente vai crescer, pelo menos no conhecimento aqui. Mas não há dúvida de que a restauração implica na salvação, da salvação. Posso ler Romanos 12, de 1 a 2? Pode. Diz assim, Paulo escrevendo... Ô, Eduardo. Oi? Deixa eu falar um pouquinho aqui, é Renato, de Salvador. Você falou muito bem aí de Mateus 18, que nós temos que se converter, que nem uma criança, né? Que a criança é pura, é limpa. Concordo com você. E eu vejo assim, então nós deixamos de ser pecadores. Deixamos. Em Jesus Cristo. É isso, deixamos. Então nós não podemos continuar dizendo que nós somos pecadores, né? Porque a criança, nem você falou, a criança sem conhecimento nenhum, ali Jesus está colocando, né, a posição de pureza. Porque pecador, para mim, não vai para o céu. Pecador tem que se arrepender, né? Continuamos pecar depois do batismo. Mas continuar com esse título, que eu não vejo passagem nenhuma dizendo que pecador foi para o céu. É simples isso, porque quando a gente se converte, nós continuamos pecando. O Paulo mesmo disse que ele não faz o bem que ele deseja fazer, mas o mal que está na sua carne. Não concordo com essa interpretação de... Só deixa eu terminar. O cristão, ele não pode viver em pecado. Viver em pecado é gostar do pecado, é procurar o pecado. Então, o cristão não pode viver em pecado, mas o cristão peca, ele erra. Então, o cristão peca, Jesus Cristo limpa o nosso pecado. Mas viver em pecado, nós não podemos viver em pecado, porque senão aí nós estamos indo contra o... Jesus limpa o nosso pecado quando pedimos perdão. Quando pedimos perdão, senão... Isso. Então, mas quem vive no pecado gosta do pecado, procura o pecado, prefere o pecado. Isso é a vida mundana. Então, o cristão, ele ainda é pecador, mas ele peca, mas ele não pode viver em pecado, né? O Paulo falou em Romanos 12, de 1 a 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo
por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que a vontade de Deus cresça em nossa vida, para que a gente aprenda mais e mais a deixar o pecado, nós precisamos transformar a nossa mente e entregar o nosso corpo, que é a nossa carne, a nossa vontade, como sacrifício vivo, né? É esse o sacrifício que a gente apresenta diante de Deus. Deixamos as nossas razões, deixamos a nossa vontade e, no lugar disso, nós colocamos a vontade de Deus. Jesus fez isso. Criticavam ele dizia assim, mas eu não posso fazer nada, eu só faço a vontade do meu Pai. E vocês sabem que Jesus Cristo fez toda a vontade do Pai. Então, ele foi o próprio sacrifício vivo, e nós devemos ser tipos de Jesus. Eduardo, lê 1 Pedro 2:2 aí para nós, por favor. 1 Pedro 2:2. Só um pouquinho. Estou chegando lá. 2:2. Eu vou ler 1 e 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É isso, né? Então, exatamente. O que nós estamos falando aqui é de crescimento para a salvação. Tudo que você mencionou aí, eu creio que nós já sabemos, e nós estamos trabalhando o livro de Lucas, e no sentido de uma restauração, inclusive um crescimento, seguindo o restaurador, a Jesus. No versículo 18 do capítulo 18, certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse, uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Eu entendo aqui que naturalmente faltava alguma coisa para esse homem, para esse jovem rico, porque ele se apoiava, certo, naquilo que ele... É quase a mesma coisa, uma atitude diferente, naturalmente, do fariseu, se apoiando naquilo que ele já fazia, certo? Mas deixando de lado a restauração que seria apresentada por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio restaurar, inclusive, todos aqueles que estavam na lei. Você podia ser um perfeito seguidor da lei de Moisés, mas, ao mesmo tempo, se você não fosse restaurado por Jesus, e nós podemos definir restauração aí como um monte de outras maneiras, novo nascimento, remissão de pecados, arrependimento, etc., etc., certo? Entrar no reino, precisava seguir a Jesus Cristo. E ele não estava disposto a fazer isso. Ele não estava disposto a abandonar, inclusive, as suas riquezas materiais e partir para a riqueza espiritual que Jesus estava oferecendo. Então, necessitamos de, naturalmente, colocar Jesus em primeiro lugar em nossa vida e partir para um crescimento espiritual de restauração apresentada por Jesus Cristo. No versículo 24,
no versículo... Alguém levantou a mão aí, não? Não, eu não, esqueci a mão levantada. Ok. Deixa eu abaixar. Obrigado. Versículo 24, tentando ainda resumir tudo o que nós estávamos falando. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Então, na verdade, olha a transformação. Nós estamos usando a palavra restauração aqui por causa do começo de Atos, que Lucas escreveu o segundo livro a Teófilo, dizendo que perguntaram se era nessa época que Jesus restauraria o reino. Então, note aqui uma restauração, como se fosse uma transformação de coisas, vamos dizer assim, é como se fossem coisas, não é bem materiais, mas é coisas únicas para um monte. Por exemplo, quem deixa pai e mãe por causa de Jesus, da restauração oferecida por Jesus, ele vai ter muitos pais, não vai ter um pai só. A mesma coisa com mães, a mesma coisa com casas, a mesma coisa. Em outras palavras, nós temos um pai físico, mas nós podemos pensar em todo pai como se fossem nossos pais, vamos dizer assim. Ou precisaríamos tratar deles como se eles fossem. Nós temos filhos físicos, né? Eu tenho, por exemplo, dois jovens, né? 2 homens. Mas é preciso que a gente reconheça todos os filhos como filhos, ou seja, uma atitude em que nós vamos cuidar bem deles como se cuida de nossos filhos. Ou seja, aquela família pequena se transforma em uma família muito grande, e assim com casas, né? Você tem uma casa, mas, por outro lado, se você vai lá em outro país e tem cristão, é como se você tivesse uma casa lá também, assumindo naturalmente que aquele cristão lá é fiel e que você é fiel. É como se houvesse uma multiplicação de casas, uma multiplicação de pais, assim por diante. Então, Jesus veio, vamos dizer assim, restaurar aquela pequena família numa família imensa, numa família muito grande. Nós temos irmãos, né? O cristianismo é uma família, nós temos irmãos espalhados pelo mundo afora, né? Eu já mencionei, alguém fala: quantos irmãos você tem? Eu tenho, vamos dizer assim, 5 irmãos. São irmãos de sangue? Não, irmãos de sangue eu tenho muito mais. Eu tenho muitos, milhares de irmãos de sangue, e sangue de Cristo, né? Então, em termos de sangue físico, nós temos, eu mesmo tinha, né? Já perdi um irmão, né? Mas eu tenho, vamos falar assim, um irmão e 3 irmãs, sangue físico, mas em termos de sangue de Cristo, a gente tem milhares e milhares e milhares, para não dizer milhões, né? Desde o primeiro que foi convertido até o último que vai ser convertido, vamos dizer assim. Então, há uma propagação, uma expansão muito grande da família. Bem, nosso tempo está esgotando, é 1 hora, né? Não conseguimos terminar um capítulo, né?
a gente tenta fazer um capítulo por hora, certo? Mas nós estamos no final do 18 e nós temos ainda, não temos muito não para ir, mas temos, né, até o capítulo 24. O capítulo 24 é muito interessante, principalmente ali no final do versículo 44 em diante, certo? Mas a gente nota, né, Lucas apresentando Jesus de uma maneira, de um contexto diferente de Mateus, Marcos e João, né? É o mesmo Jesus, naturalmente, certo? Mas para pessoas diferentes. Inclusive, Lucas está escrevendo a um homem só chamado Teófilo. Mateus, por exemplo, está escrevendo para uma nação inteira, a nação judaica e assim por diante, né? Bem, Sandro. Valeu, Enio. Obrigado. Obrigado aos irmãos. Passar a palavra para o nosso irmão Neves com a oração final. Muito obrigado a todos. Eu tenho um aviso depois, tá, Sandro? Ok, mano. Quer dar logo antes da oração? É uma proposta. Eu não sei se é interessante para os irmãos, Sandro, ou para ti, entendeu? Não sei dos teus compromissos. Segunda-feira nós estamos sem estudo. Não sei se tu não quer terminar o Lucas usando a segunda-feira às 20 horas. Aí depois tu vê com calma se é interesse dos irmãos também. Pois o irmão Enio e o irmão Alan não estão de recesso na segunda-feira. Não sei se é interessante. Só para pensar aí. Ok. Vamos ver. Eu vou pensar que qualquer coisa a gente pode levantar outro estudo, se for o caso também, com outros irmãos, a gente revezando como a gente faz no Gênesis. Deixa eu, sem estender, deixa eu só explicar uma coisa. Quando o Neves não, quem que é? O irmão de Eduardo. Estava falando de Paulo, que não queria fazer o que era certo e não conseguia, e não queria fazer o que era errado e fazia. Eu falei que eu discordo dessa interpretação. Há duas interpretações ali, e uma interpretação é que Paulo estava se referindo ao cristão de uma maneira geral. Uma outra, que é a minha modo de ver, o que o Eduardo, entendi que é isso que ele estava querendo dizer, mas uma outra interpretação é que Paulo está se referindo àquele que está sob a lei, que seria Paulo antes de se tornar cristão. Todo aquele que está sob a lei, ele é escravo, ele não tem a liberdade espiritual que tem em Cristo. Eu só quis dizer isso, mas não vamos estender aqui, porque teríamos que entrar no livro de Romanos, o que levaria muito tempo. Muito bem, Sandro. Irmão Neves. Ok. Vamos orar, então? Oremos ao Senhor. Santo, 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 Senhor nosso Deus, Criador de todas as coisas, Pai eterno, chegamos a Ti, Pai, nesta noite, te dando graças, Pai, pela Tua palavra, Pai, que nos traz crescimento, que faz com que entendemos, Pai, que precisamos mais e mais do Senhor em nossas vidas. Agradecemos, Pai, por todas as pessoas que estão presentes aqui agora, Pai, aprendendo da Tua palavra. Agradecemos, Pai, ao Senhor por ter provido, Pai, os estudos, né, através desses irmãos que têm se dedicado à vida, Pai, em busca de aprender a Tua palavra. Te damos graças por eles, Pai. Queremos que o Senhor abençoe a vida deles, que eles possam continuar, Pai, aprendendo mais e mais da Tua palavra e, Pai, trazendo e passando esse conhecimento, Pai. Porque a Tua palavra, Pai, é tão restauradora para nossas vidas, Pai, quanto a Tua presença. Amado, nós te agradecemos, Pai, pela transformação que está acontecendo em nossas vidas. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor fortaleça a nossa fé neste momento, para que possamos continuar, Pai, cada vez mais firme, cada vez mais dependente do Senhor, cada vez mais fortalecidos no Senhor, Pai. Que possamos também, Pai, compartilhar isso, Pai. Que a sua palavra nos diz, Pai, que nós devemos semear, que isso possa ser feito, Pai. Mas semear a semente verdadeira, Pai, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, muito obrigado.
Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos nessa noite. Amém. 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 Obrigado. Obrigado, irmãos. Obrigado, Boa Enio. noite a todos. Obrigado, Nós nos irmão Enio. veremos amanhã. Obrigado Enio. pelo estudo. Obrigado, irmãos, comentários. Obrigado. Dia 15, Obrigada, né, Sandro? Maravilhosa sua Boa aula, noite. seu Enio, como sempre. Obrigado. Amém. Amanhã Enio vai estar conosco, não? Amanhã. Amanhã tem Enio conosco, não? Não, amanhã, meu irmão, amanhã só temos Paulo Botaro às 20 horas, Márcio de Campinas às 20 horas com casa, e irmão Avair de Juiz de Fora às 20 horas. Não tem Monocô às 19 e não tem o Enio Júnior às 20 horas. E Então, quinta-feira, também. Quinta. Então, boa noite para Enio, boas férias, que ele descanse, que a dona Marli chegue com saúde e que tenha um Amém. bom Amém. Natal, boas festas, com Amém. saúde, alegria e muito amor aí a todos, viu, Enio? Já Amém. estou com saudade. Inclusive o Enio Júnior está em Honduras. Olha. Faz um tempo, grupo. né? Vai fazer, até amanhã vai fazer, acho que eles vão ficar lá um total de 10 dias fazendo uma campanha lá evangélica e ele volta, eu acho que domingo, eu creio que ele volta. Então, hoje ele ainda está em Honduras com um grupo lá fazendo um trabalho, graças a Deus. beleza. Orem pelo regresso, orem pelo regresso dele. Aham. Tá bom. Quinta-feira Ele veio para o normal. Brasil com a mãe também depois, Enio? Passar o Natal para cá, final de ano? Ele veio ao Brasil passar o final de ano com a mãe? Ah, não vem. Não vem no final do ano, não. Vem, não. Só vem quinta-feira- a Marli só. Só uma ali. Daí, e cadê Giovanni, o... para um pouco, Giovanni. Peraí, deixa eu dar um recado. Vai, Sandra. Quinta-feira normal. Obrigado, Lica. Quinta-feira normal, 15, né? Dia 15 às 20 horas. Aí a gente Só para fecha... 22. Pode falar. Só para 22 e 29, né? Isso, vão ficar 2 semanas, só a semana das festas, e volta na primeira quinta-feira de janeiro. Aí o professor titular vai estar de férias, aí o substituto eventual, a gente vai estar... Férias, vírgula. Ele vai estar no intensivo. Da gente. Dessa sala barulhenta aqui. O Nivaldo, Agora tu não vai fala, dar férias Giovanni. para a Lica, Nivaldo? Tu não vai dar férias para a Lica? Nada da Lica. Nivaldo, tu não vai botar a Lica de férias? Tá de férias, tá Não. bom?